Seja bem-vindo ao nosso canal. O nosso conteúdo de hoje é a respeito da responsabilidade civil dos hospitais. Um tema mais específico, voltado para a área médica e que, inclusive, em resposta a alguns pedidos, vou aqui fazer alguns comentários. Responsabilidade civil dos hospitais. Nós já temos um conteúdo no nosso canal a respeito da responsabilidade civil. A diferença da responsabilidade civil objetiva, da responsabilidade civil subjetiva, conceitos gerais a respeito do tema. Temos também um conteúdo a respeito das causas que rompem o nexo causal. É importante, então, você que está apoiando o nosso canal, assista esse conteúdo da responsabilidade civil, assista também aqueles voltados para o rompimento do nexo causal, todos já no nosso canal. Mas vamos lá. Responsabilidade civil dos hospitais. Nós sabemos, é fato notório, que há um aumento, há realmente uma crescente a respeito do número de demandas contra médicos, hospitais, clínicas, laboratórios. É o fenômeno, tudo isso relacionado ao fenômeno da judicialização da saúde, né? As pessoas têm buscado muito mais o judiciário para suprir alguma necessidade relacionada ao fornecimento de algum medicamento, discussões com relação a operadoras e seguradoras de planos de saúde, dentre outros temas afins. Mas a respeito da responsabilidade civil dos hospitais. O hospital, se ele for privado, há aí entre o paciente e o hospital uma relação de consumo. Relação de consumo essa, né? Tem lá a previsão do nosso Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8078 de 1990. E se há uma relação de consumo, a responsabilidade do hospital é de ordem objetiva. Se o hospital eventualmente causar um dano no paciente, não há que se discutir se houve culpa, se houve dolo, né? A responsabilidade ela é de ordem objetiva. E aí o hospital, diante dessa responsabilidade objetiva sua, para se eximir de eventual responsabilidade de indenizar, vai ter que provar eventualmente uma das causas excludentes de responsabilidade. Uma das causas excludentes de responsabilidade, aquelas causas que rompem o nexo causal, como por exemplo, uma culpa exclusiva da vítima. Vamos aqui dar um exemplo. Uma senhora já de idade avançada, um caso inclusive que atuei diretamente, uma senhora de idade avançada, hospitalizada, que se recusava a receber assistência da enfermagem no momento do seu banho. A senhora se recusava, insistentemente dizia que não, apesar da enfermagem ser treinada para tal, mulheres, a senhora se recusava no momento do seu banho de ser assistida, assessorada por algum pessoal da enfermagem. E impossível negociar com a senhora naquele momento. A família tentou, a enfermagem tentou. No momento em que a enfermagem não estava no quarto, a filha acompanhante também não estava no quarto, a senhora sozinha decidiu descer da cama, ir até o banheiro para o seu banho, caiu no banheiro e fraturou o fêmur. Vamos lá. Não há enfermagem 24 horas por dia em todos os leitos em nenhum hospital do planeta. É de responsabilidade da família acompanhar. A enfermagem está em determinados momentos para administrar os medicamentos, fazer os acompanhamentos conforme a determinação médica. Há, nesse caso, a responsabilidade objetiva do hospital? Há responsabilidade objetiva porque não analisa-se culpa nem dolo do hospital. Mas o hospital tem um argumento, pelo menos no meu modesto entendimento, com todo respeito àqueles que entendem de um modo diverso, mas há uma causa que rompe o nexo causal? No meu modesto entendimento, é culpa exclusiva da vítima. No meu modesto entendimento, por favor, repito. Nesse caso, penso que o hospital teria o argumento de defesa, uma causa que rompe o nexo causal. Já mostramos no nosso conteúdo anterior, no outro conteúdo que temos. Culpa exclusiva da vítima. O hospital não contribuiu e o hospital não tinha e não tem a obrigação de monitorar 24 horas por dia nenhum paciente, né? Porque isso é impossível em qualquer hospital do planeta. Só um exemplo. Se o hospital é privado, sua responsabilidade é objetiva. Se o hospital é público, nós temos aquela figura clássica da responsabilidade objetiva dos atos da administração pública, né? Dos atos do Estado. A doutrina dominante vai entender que é um ato do Estado, que a responsabilidade civil do Estado é de ordem objetiva. Então, se o hospital é privado, a sua responsabilidade é objetiva. Se o hospital é público, a sua responsabilidade também é objetiva.
Não interessa saber se houve dolo, se houve culpa de qualquer agente, qualquer preposto, qualquer enfermeiro, qualquer médico, nada nesse sentido. Mas uma figura que tem ocorrido com certa frequência é da pessoa ajuizar uma ação contra o médico e também contra o hospital, né? Dois réus, um litisconsórcio passivo. O paciente, por algum motivo, não ficou satisfeito com algum atendimento médico, ou alega alguma lesão, alega alguma sequela, algum erro médico, e o paciente, o autor do processo, ele demanda contra os dois, contra o médico e contra o hospital. Nesse caso, qual é a responsabilidade civil do médico? Nós sabemos que lá no Código de Defesa do Consumidor, o médico, artigo 14, parágrafo 4º lá do Código de Defesa do Consumidor, da Lei 8.078 de 90, lá está: a responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Então, todos os profissionais liberais ostentam responsabilidade de ordem subjetiva. Para condenar eventualmente algum profissional liberal, médico, contador, dentista, advogado, engenheiro, arquiteto, será necessário comprovar que esse profissional agiu com dolo ou com culpa. A responsabilidade civil dos profissionais liberais é de ordem subjetiva. Há necessidade de prova do dolo e da culpa. Mas aí, determinada pessoa demandou contra o médico e contra o hospital, no mesmo processo, litisconsórcio passivo, dois réus. A responsabilidade do hospital está sendo pleiteada nesse processo, pelo autor do processo, que o hospital seja responsabilizado objetivamente. A pergunta é: continua a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital? Depende. Depende pelo seguinte aspecto: o autor do processo nada reclamou do hospital, não mencionou nenhuma falha, nenhum defeito, nenhuma má prestação de serviços, nenhum equipamento deixou de funcionar, a enfermagem não cometeu nenhum erro. Com relação ao hospital, o autor do processo de nada reclamou. Ele simplesmente demandou contra dois porque o ato médico, a cirurgia, por exemplo, foi realizada naquele ambiente, o ato foi realizado, a cirurgia foi realizada naquele ambiente hospitalar, então o autor já demandou contra os dois, hospital e médico. Nesse caso, se não há nenhuma reclamação contra o hospital, a reclamação é contra o ato médico em si, arrasta-se para o hospital a responsabilidade subjetiva. Por quê? O hospital não opera. Quem opera é o médico. Nesse caso, o entendimento dominante da doutrina e da jurisprudência é que só poderá ser considerada a responsabilidade do hospital depois de comprovada a responsabilidade e a culpa ou dano do médico. Nesse caso, se não há reclamação nenhuma com relação ao hospital, a responsabilidade do hospital, que a priori é objetiva, migra para a subjetiva. Por quê? Não há nada contra o hospital. O paciente, o autor do processo, só demandou contra os dois porque o ato lá dentro aconteceu, mas não há nenhuma alegação de defeito. Agora, se a alegação foi de que um equipamento do hospital falhou, não funcionou corretamente, não estava disponível, a enfermeira foi movimentar o paciente e derrubou o paciente. Estou dando aqui alguns exemplos, né? Estou aqui abordando meramente de maneira exemplificativa. Nesse caso, aí a responsabilidade do hospital é objetiva, sim. Mas se não há nada contra o hospital e simplesmente a alegação é com relação ao dano, o erro médico, a responsabilidade do hospital migra deste padrão de objetiva para subjetiva. Então é importante frisar, esse é o entendimento dominante. Não há nenhuma reclamação contra o hospital, com relação ao hospital tudo funcionou perfeitamente, o problema foi na cirurgia, no ato médico em si considerado. Aí a responsabilidade subjetiva é a privilegiada e é a contemplada. Há necessidade de prova do dolo, da culpa e tudo mais. Então, esse é um entendimento geral a respeito do tema. É claro que eu não vou entrar aqui nas questões envolvendo a inversão do ônus da prova, que normalmente isso é requerido, né? Mas esse é o entendimento. Então, portanto, concluindo, nem sempre a responsabilidade do hospital, seja público ou seja privado, será de ordem subjetiva. A priori, sim. A priori, sim. Isso dependerá dos pedidos que serão feitos pelo autor do processo. Ficam aqui os entendimentos a respeito do tema.
Por favor, façam seus comentários, dúvidas remanescentes, registre-se no nosso canal, compartilhe esse link, um grande abraço e até os próximos conteúdos.